Agora, pessoal, observem assim, ó. Nós temos aqui que a altura ao quadrado é igual a 16 vezes 3 menos 16. Logo, a altura ao quadrado é igual a 48 menos 16. A altura ao quadrado é igual a 48 menos 16. Isso vai dar 32. Ou seja, a altura é igual a raiz de 32. Logo, h é igual a 4 raiz de 2. Pronto, achamos a altura. Feito isso, nós temos então a área da base, temos a altura, podemos calcular o volume de uma pirâmide, que vai ser 64 vezes 4 raiz de 2, divididos por 3, né? Porque o volume da pirâmide a gente divide por 3. Logo, o volume da pirâmide vai ser igual a 64 vezes 4, isso vai dar 256 raiz de 2 sobre 3. Né? Como são duas pirâmides, eu vou encontrar o volume do octógono vai ser igual a 2 vezes o volume dessa pirâmide. O volume do octógono é igual a 2 vezes 256, raiz de 2 sobre 3. O volume do octógono é 512, raiz de 2 sobre 3. Tá, pessoal? Então, esse é o volume do nosso octógono. Depois nós temos o exercício 54. Um sólido de madeira de densidade de 0,65 gramas por centímetros cúbicos é formado de um prisma hexagonal regular e de uma pirâmide regular, conforme indica a figura. Ok, então nós temos essa figura aqui, esse sólido. Observe que na base nós temos um prisma e na superfície nós temos uma pirâmide. Sabendo que a área da base do prisma... Gente, observem que aqui nós temos um prisma hexagonal regular. Então, quer dizer que a base é um hexágono que tem todos os lados iguais. Né? A área da base do prisma, então a área da base é de 150,2 decímetros quadrados. A altura do prisma da base, né, gente, é de 20 centímetros. Então, essa altura aqui, ó, é de 20 centímetros. A altura da pirâmide é de 30 decímetros. Então, essa altura aqui, esse exercício é chatinho, porque vocês têm que escrever todas as unidades de medida. Ó. Aqui é 30 decímetros, aqui é 20 centímetros. Tá? Calcule a massa desse sólido. Então, primeiro, a gente vai ter que calcular, gente, o volume dele. Por quê? Porque a densidade é igual a massa dividido por volume. Isso significa que massa é igual a densidade vezes volume. Tá? Então, a gente vai ter que calcular o volume para depois a gente chegar na densidade para poder encontrar a massa. Então, vamos lá. Bom, se eu tenho a área da base, eu já tenho o volume aqui. Porque ó, se a área da base é de 120 decímetros quadrados, eu vou ter que transformar esses centímetros em decímetros. Então, lembrem que 20 centímetros é igual a 2 decímetros. Tá, gente? Então, 20 centímetros é igual a 2 decímetros. Lembre dessa informação. Por que isso? Porque o volume da base vai ser igual à área da base vezes a altura. Né? Então, o volume da base vai ser igual a 150,2 decímetros quadrados vezes 2 decímetros. Então, o volume da base vai ser igual a 300,4 decímetros cúbicos. Ok, então temos aqui o nosso volume da base. Agora eu preciso calcular o volume da parte de cima, o volume da nossa pirâmide. O volume da pirâmide é igual à área da base vezes a altura divididos por 3. Né? Lembrem disso. Tá? A área da base nós já temos, porque a base é a mesma do prisma. Tá? Está em decímetros, a altura está em decímetros, então está tranquilo, dá para a gente fazer. Ó. Então, o volume do prisma vai ser igual à área da base, 150,2 decímetros quadrados. Aqui eu não vou escrever esses decímetros, não tem necessidade, a gente já sabe que está assim. Vezes a altura do prisma, que é de 30 decímetros. Tudo isso divididos por 3. Aqui dá para cortar, então fica 10.
né? Então, o volume do prisma vai ser igual a 1.502 decímetros cúbicos. Logo, gente, nós temos que o volume do nosso sólido é a soma do volume da base mais o volume do prisma, da pirâmide, né? Então, aqui o volume do sólido vai ser de 300,4 mais 1.502. O volume do sólido será de 1.802,4 decímetros cúbicos. Bom, para eu calcular a massa agora, observem o seguinte: a massa é densidade vezes volume. Tá? Só que aí nós temos um pequeno porém aqui, gente. Qual é o porém? A densidade está em centímetros cúbicos, o volume está em decímetros cúbicos. A gente vai ter que transformar o decímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Para isso, basta eu multiplicar isso aqui, tá, por 1.000. Tá? Agora, na sequência do vídeo, eu explico por que vocês têm que fazer isso. Eu vou explicar agora. Ó, por que isso, gente? Observem o seguinte. Vocês devem estar lembrados que eu tenho metro, decímetro e centímetro. Tudo bem? Certo. Se eu for transformar, por exemplo, 1 decímetro em centímetro, eu coloco um zero. Ou seja, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, decímetro, centímetro. Se eu colocar agora decímetro quadrado e centímetro quadrado, o que vai acontecer? Se eu tenho 1 decímetro quadrado, eu tenho que colocar 2 zeros. E se eu tenho 1 decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu vou ter que colocar 3 zeros. Então, sempre esse número aqui. Ó. Tá? Então, o que acontece? Eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Como nós temos aqui que o nosso volume é de 1.802,4 decímetros cúbicos, basta eu multiplicar ele por 1.000 que eu chego em centímetros. Ou seja, eu vou ficar com 1.802,4, a vírgula vai andar 2 casinhas. Então, como ela vai andar 2 casinhas, observe que eu tenho a vírgula 4 mais 2 zeros. A vírgula vai andar aqui, 1, 2, 3. Então, vou completar com 0. Pronto. Esse é o meu volume em centímetros cúbicos. Feito isso, eu posso fazer os cálculos agora. A massa é igual a 0,65 da densidade vezes o volume. Tá? Aqui vai dar 1802400. Ficou muito feio, gente. Desculpa, tá? Então, fazendo os cálculos aqui, aí, gente, vamos usar a calculadora para a gente não perder mais tempo com isso, né? Então, aqui vai dar 180. Então, vai dar 1.802.400 vezes 0,65. Resposta, 171. 171. 1.171.560 gramas. Tudo bem, gente? Então, esse é o volume do nosso sólido. Ok? Que loucura, hein? E se eu quiser transformar isso aqui em quilo, basta a vírgula andar 3 casinhas para trás. Então, a massa em quilos vai ficar 1.771,56 quilogramas. Gente, então esse era o exercício. Um pouquinho de física também, né? O último exercício que eu vou fazer é esse aqui. Numa feira de artesanato foi construída uma tenda com formato de pirâmide hexagonal. Tá? Então, nós temos uma pirâmide hexagonal, onde ela tem 8 centímetros de altura, 8 centímetros de altura, tá? E ela tem, aqui na base, 4 raiz de 3 de aresta, que é esse pedacinho aqui. Tá? E ela foi coberta de tecido, só que uma das faces ficou sem tecido. Então, ele quer saber quanto de tecido eu vou precisar. Então, eu vou precisar da área lateral. A área lateral de uma pirâmide hexagonal é 6 vezes a área das faces. Neste caso aqui, a área da tenda vai ser 5 vezes a área das faces, porque uma face não tem tecido. A área da face, por sua vez, é base vezes altura dividido por 2. No caso aqui, a base, ele já deu. A base aqui, gente, é a aresta, né, da base da pirâmide.
Então, a base nós já temos. Ela mede 4 raiz de 3. Precisamos agora descobrir a altura. A altura aqui é esse vermelho aqui, ó, a altura da face. Antes de descobrir a altura da face, observem que, como a pirâmide é um hexágono regular, significa que a base é formada por 6 triângulos equiláteros. Logo, nós temos um triângulo equilátero, onde ele tem todos os lados aqui, ó, de 4 raiz de 3. Tá? Então, eu consigo descobrir esse verde aqui. Ó. Este verde aqui, ele é a apótema da base, que eu vou chamar de M, que é o Mzinho aqui. Ó. Aqui vai ser 2 raiz de 3, porque dá exatamente a metade do 4 raiz de 3, porque o triângulo é equilátero. Tá? Então, este M vai ser o seguinte, ó, eu sei que 4 raiz de 3 ao quadrado é igual, aqui temos um triângulo retângulo, a este cateto ao quadrado mais o M ao quadrado. Tem esse triângulozinho aqui. Ó. Então, aqui eu tenho este triângulo. Tá? 4 raiz de 3, 2 raiz de 3 e M. Então, M ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 3 menos 4 vezes 3. M ao quadrado é igual a 48 menos, aqui vai dar, opa, aqui é 3 só, menos 12, isso vai dar 36, então M é igual a 6. M é igual a 6. Então, sabemos, gente, que esse aqui é 6. Então, notem que agora eu tenho outro triângulo. Ó. Eu tenho um triângulo que ele é assim. Ele tem o H que eu estou procurando, que é esse vermelho aqui. Aqui mede 8. E esse aqui, que é o verdinho que a gente achou, mede 6. Logo, eu tenho que a altura ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. A altura ao quadrado é igual a 64 mais 36. A altura é igual a 100. Logo, a altura é igual a raiz de 100. A altura é igual a 10. Temos a altura igual a 10. Logo, a área da face é igual a base vezes a altura divididos por 2. A área da face vai ser igual a 20 raiz de 3. E a área, né, da tenda vai ser 5 vezes isso. 5 vezes 20 raiz de 3. A área da tenda será de 100 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, esse era o exercício número 55. Não é um exercício difícil também, tá bom? Tranquilo de fazer. Bom, depois vocês têm aí o exercício da Universidade Federal do Maranhão. Essa eu não vou resolver, eu vou deixar para a gente resolver lá no Meet, tá bom? Então, pessoal, até a próxima, tá?